Algumas semanas atrás, eu postei aqui um vídeo contando a história do senador gaúcho Joaquim Pedro Salgado Filho, que numa ironia do destino, deixou de embarcar num avião que se acidentou para morrer em outro acidente 2 dias depois. Mas teve também um piloto da Varig que sobreviveu a um acidente para morrer em outro alguns anos depois, em circunstâncias muito misteriosas. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Muito obrigado a vocês que estão mandando essas aberturas muito legais, hein? E ó, a loja já tá com as camisetas novas, hein? É só entrar lá e garantir a sua. Então, na noite de 10 de julho de 1973, uns 45 anos atrás, um Boeing 707 da Varig, matrícula Papa Vitor Juliette Zulu, decolou do Galeão, no Rio de Janeiro, para fazer o voo 820 com destino a Paris e depois Londres. Levava 117 passageiros e 17 tripulantes, num total de 134 pessoas. Às 11 horas de voo até Paris foram sem problemas, até começar a aproximação para o aeroporto de Orly, que naquela época era o principal aeroporto de Paris, já na tarde de 11 de julho, no fuso horário de lá. O avião já estava quase pousando e os passageiros estavam com os cintos de segurança afivelados quando começou um incêndio no banheiro na traseira do avião. Os comissários tentaram apagar o incêndio, mas não conseguiram e tiveram que ir correndo para frente do avião, porque eles já estavam começando a ficar asfixiados pela fumaça. A fumaça foi tanta que logo envolveu até a cabine de comando lá na frente. Isso dificultou muito a visualização da pista e obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas, a apenas 4 quilômetros da pista. O avião ficou despedaçado e uma grande parte dele foi consumida pelas chamas do incêndio. Mais tarde se determinou que, com exceção do mecânico de voo, que pela autópsia parece que morreu de traumatismo craniano no impacto, todos os outros morreram de asfixia e envenenamento por monóxido de carbono e já estavam mortos antes mesmo do avião conseguir pousar em emergência e as chamas se espalharem. Morreram 123 pessoas e entre os mortos havia várias pessoas muito conhecidas no Brasil. Por exemplo, Filinto Miller, que era o senador pelo Mato Grosso, na época era o presidente do Senado e muitos anos antes tinha sido chefe da polícia secreta do Getúlio Vargas na ditadura do Estado Novo. Morreu também a atriz Regina Leclerc, o campeão de atismo Jörg Bruder e o jornalista esportivo Júlio Delamare, que em homenagem a esse cara que foi batizado aí o Centro de Esportes Aquáticos do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas provavelmente a maior perda para a cultura brasileira foi do Agostinho dos Santos, que hoje infelizmente está quase esquecido, mas foi um dos maiores cantores que o Brasil já teve. Perdidos nos lábios teus. Ele tinha um vozeirão incrível. O Agostinho estava prestes a iniciar uma turnê de shows pela Europa quando morreu no acidente. Sobreviveram 11 pessoas, 10 tripulantes, 1 passageiro somente. Os tripulantes pularam pela janela da cabine de comando, que o piloto tinha aberto durante o pouso de emergência. Esse passageiro que sobreviveu era um carioca de 20 anos, que se chamava Ricardo Trajano. Ele era estudante de engenharia civil e baixista de uma banda de rock. Estava indo para Londres, que na época era o lugar dos sonhos de todo jovem, especialmente quem era ligado à música, porque era a capital do rock, terra de mega bandas como Pink Floyd, The Who, Led Zeppelin e outras. O Ricardo estava sentado sozinho lá na última fileira de poltronas e por isso que ele foi um dos primeiros que percebeu a fumaça. Ele correu para frente do avião rapidinho, aí um comissário mandou ele voltar para o lugar dele, mas ele se recusou. A fumaça acabou pegando ele antes dele chegar à cabine de comando e ele desmaiou no chão da galley. Mas como a fumaça quente tende a subir e ele caiu no chão,
quando ele desmaiou, ele acabou aspirando menos fumaça. Queimou as costas quando as chamas do teto do avião, né, desabou, mas estava vivo quando foi encontrado por um bombeiro francês. Ficou 2 meses internado no hospital em Paris, depois mais 1 mês no hospital no Rio de Janeiro, mas se recuperou. 1 ano depois, o Ricardo entrou numa loja da Varig no Rio e disse: olha aí, 1 ano atrás eu comprei uma passagem para ir para Londres, mas eu não cheguei lá, porque o avião caiu. Eu acho que eu tenho direito a outra passagem. E a Varig deu a passagem para ele. E ele, sem medo nenhum, finalmente foi fazer a viagem dos sonhos. Hoje o Ricardo tem 65 anos, mora em Belo Horizonte, é empresário e tem que viajar muito de avião a trabalho. E viaja sem nenhum problema. A investigação determinou que a causa provável do incêndio foi um cigarro aceso que foi jogado na lixeira do toalete, incendiou o papel que estava lá dentro, né, do banheiro, e depois o plástico do revestimento pegou fogo, gerando essa fumaça assassina. Naquela época ainda era permitido fumar nos aviões, mas é por causa desse acidente que hoje em dia todo voo avisam antes da decolagem que é proibido fumar nos toaletes, que existem detetores de fumaça e que, apesar de hoje ser proibido fumar no avião, todos os banheiros têm cinzeiro. Se você for doido o suficiente de acender, você tem que apagar no lugar seguro. E isso é no mundo todo. Tudo isso são recomendações de segurança de voo que vieram desse acidente, pois, como eu já falei várias vezes aqui, sempre se aprende alguma coisa nos acidentes, que vai evitar mortes em outros acidentes mais tarde. Por exemplo, hoje em dia, se um avião pega fogo, a fumaça não é mais tão tóxica quanto nesse tempo, porque os materiais utilizados nos aviões hoje são outros tipos de materiais e não emitem essa fumaça tóxica. Além do mais, eles têm um retardante de chamas, para que, como aconteceu no caso do Aeroméxico, se ocorre o acidente, o avião começa a pegar fogo, o fogo fica contido durante um determinado tempo para que as pessoas possam evacuar. Quem também sobreviveu nesse acidente foi o comandante do voo, Gilberto Araújo da Silva. Ele foi muito elogiado na investigação porque a aproximação para Orly passa por vários lugares muito povoados e ele conseguiu evitar que o avião atingisse uma área habitada, mesmo naquelas condições muito difíceis. Ele também ficou internado vários meses no hospital em Paris, depois ficou internado no Brasil também, mas se recuperou e não demorou muito, voltou a pilotar na Varig. 5 anos e meio depois do acidente, no dia 30 de janeiro de 79, o comandante Gilberto estava pilotando um outro Boeing 707 da Varig, o Victor Lima Uniform. Só que esse era um cargueiro que levava, além dele, mais 5 tripulantes. Um copiloto, 2 pilotos de reserva e 2 engenheiros de voo. Por que tantos tripulantes num voo sem passageiros? Porque seria um longo voo. Ele estava decolando de Narita, perto de Tóquio, no Japão, para o Rio de Janeiro, com escala em Los Angeles. O voo 967 decolou normalmente e o voo prosseguiu sem problema até um ponto sobre o Oceano Pacífico, a 200 quilômetros do aeroporto, quando o avião passou a não responder mais os contatos que a torre fazia com ele. E depois disso, simplesmente desapareceu. Naquela época, o Japão não tinha radares de longo alcance cobrindo o Pacífico. E o avião já não estava também mais nos radares naquele momento. E aí ninguém ficou alarmado de imediato. Pensaram que era só uma falha de comunicação. Só 12 horas depois, quando o avião não chegou em Los Angeles, é que deram um alerta. E aí a Marinha fez buscas, a Força Aérea Japonesa fez buscas na região. Nunca encontraram o menor vestígio do avião, da carga ou dos tripulantes que estavam a bordo. Sem encontrar o avião, não se sabe o que aconteceu. A teoria mais aceita é que houve uma despressurização lenta da cabine, os pilotos ficaram desacordados, depois morreram asfixiados e, sem correção de rota, o avião prosseguiu voando no piloto automático até acabar o combustível e ele cair em algum ponto remoto do Oceano Pacífico. Mas apesar disso ser uma teoria plausível, é só uma teoria, não tem nenhuma comprovação. Tem outras várias teorias conspiratórias completamente alucinadas sobre o que aconteceu, mas eu sinto muito desapontar quem espera que eu fale desses negócios aqui. Eu nem gosto de mencionar essas teorias, como por exemplo a do MiG-25 que estava a bordo, porque vocês sabem que eu sou cético com algumas especulações, né? Eu não sou chegado em teoria conspiratória. Então é assim, simplesmente não se sabe o que aconteceu com o voo 967 e provavelmente nunca ninguém saberá. E também dessa vez houve uma perda muito grande para a cultura brasileira. O avião estava levando 53
quadros do Manabu Mabe, um pintor japonês naturalizado brasileiro que foi um dos artistas plásticos mais importantes para a arte moderna do Brasil. Os quadros estavam voltando de uma exposição no Japão. Eram avaliados em mais de $1 milhão e, infelizmente, foram perdidos para sempre. Não é curioso comprovar que o destino às vezes prega umas peças assim de vez em quando? Foi o que aconteceu com o senador Salgado Filho e com o comandante Gilberto. Se vocês gostaram da história, deixem o joinha, não esqueçam, compartilhem o vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo.